Vamos lá, pessoal. Então, nessa aula aqui eu vou trazer algumas variáveis da função cont_si. A gente tem a função, né, eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores a função cont_valores, a função cont_si, e agora eu vou mostrar para vocês a função cont_sys. Tá? Trouxe aqui um exemplo, uma planilha genérica com estado, cor, ano e o custo de entrega aqui. Parem o seguinte. É uma tabela de dados, né? Não tem linha em branco, não tem colunas em branco. O novo Excel hoje ele já demanda que a gente trabalhe somente assim, dessa forma. A gente ter todos os recursos, como eu já venho falando em nossos outros vídeos, ou nossas outras aulas, né? Quiser saber quantas linhas, né? Quantos produtos eu tenho aqui, quantas vendas foi realizada, eu usaria a função cont_valores, que é uma função que eu já trouxe para vocês, né? Eu poderia pegar aqui do A, então que eu colocaria o A2, né, que eu não vou usar a coluna, a linha de cabeçalho, né, eu não vou usar a linha de cabeçalho, até aqui, se eu olhar aqui, eu tenho uma tabela de dados de 144 linhas, mas já projetando um crescimento, né, igual eu já vim falando também, a gente já sempre projetando um crescimento dessa tabela de dados, eu vou colocar ali. Ele vai trazer para mim 143 vendas, né? E aí, se alguém tiver dúvida, por que eu coloquei a 1000? Qualquer linha que for aparecendo aqui, qualquer linha que a gente for acrescentando aqui até chegar ao A1000, vai nos dar uma contagem automática, né? Eu coloco o número de registros de vendas, de produtos, entre outros, tá? Aqui também eu poderia contar um determinado segmento. Se a gente olhar aqui, eu tenho 3 estados, eu tenho aqui 3 cores e aqui eu tenho 3 anos, ok? Então eu poderia contar quantos registros por ano, por exemplo, igual eu já mostrei para vocês na função cont_si, ok? Então eu quero contar quantos registros eu tenho do ano. Eu vou colocar C2 de novo, eu vou prever um crescimento, né? E qual o critério? Eu quero o ano de 2013. Se 2013 tiver como número, eu não preciso pôr aspas duplas. Mas se ele estiver definido como texto, eu tenho que pôr aspas duplas. Ele contou para mim, ó, ele está como número, então eu tenho 22 registros. Eu vou colocar essa função aqui. Ó. Então eu tenho 22 registros. E aí por diante, né? Eu poderia contar quantos registros por cada ano, quantos registros eu tenho da cor azul, quantos registros eu tenho de Minas Gerais, assim por diante, tá? E aí vem a seguinte pergunta: e se eu quisesse contar os registros de mais de uma coluna, tá? Eu quero os registros do ano de 2014 do estado de Minas Gerais. Aí eu usaria a função cont_sys, tá? Esse S no final, ele me dá uma sensação de plural, de mais variáveis, ok? Então, vou mostrar para vocês, sempre seguindo o mapinha aqui do que o Excel traz para nós. Então, cont_sys, qual o intervalo de critério? 1. Intervalo de critério, tá? Então, esse aqui eu não coloquei um critério, então aqui, qual que é o intervalo de critério 1? Eu quero, por exemplo, o ano de 2014. Então, eu vou colocar C1 a C1000, vírgula, qual critério? Ano 2014. Quando eu ponho um outro ponto e vírgula, ele me pergunta qual o critério 2. Eu quero A2, onde está o estado, A1000, e qual critério, entre aspas duplas, né? Minas Gerais. Então, 3 registros. Vamos conferir? Se eu vier aqui, filtrar somente Minas Gerais 2014, ok, certinho, 3 registros. Tá, pessoal? Essa é a função cont_si. E aí, qualquer coisa que eu quiser contar, só eu ir
encadeando, é só eu ir colocando os intervalos, ok? Se eu quisesse pôr um outro ponto e vírgula, já me dá a possibilidade de colocar outro intervalo. Então, se eu quisesse 2014, Estado de Minas Gerais, a cor prata, eu colocaria outro critério aqui. Então, o CONTE-SIS, ele é simplesmente você usar o CONTE-SI com vários critérios que você deseja, beleza? Sempre atentando aos tipos de dados, né? Aqui número não precisa de aspa dupla, aqui estado precisa de aspa dupla. Agora eu quero mostrar para vocês rapidinho, antes de terminar o vídeo, o recurso tabela, tá? Eu já trouxe um vídeo para vocês. É importante você converter isso em tabela. Por que é importante? Por que o Excel traz esse recurso para a gente? Ó, vou converter, esse aqui é simples de fazer, já tem outros vídeos que eu mostro para vocês, então converti em tabela, beleza? Então agora eu vou fazer um novo CONTE-SI para vocês verem qual que é a facilidade. Tá? CONTE-SI, aqui eu posso colocar o nome da tabela, tabela 1, e entre chaves eu coloco só qual a coluna que eu quero. Quero só a coluna ano. Tá? Ele seleciona toda a coluna para mim. E aqui eu coloco o critério que eu quero. 48 registros. Vou colocar o 2013. Qual que é o legal disso? É que eu não preciso ficar prevendo quantas linhas vai ter. Tá? Qualquer linha que eu inserir aqui, como eu já estou contando a coluna, qualquer linha que eu inserir aqui, já vai automaticamente para mim. Tá? Então, se eu vier aqui, inserir uma nova linha. Aqui eu estou contando 2013, tá? Tem 22 registros. Se eu mudar aqui, aqui mudou porque eu estou prevendo até a linha 100, e aqui mudou porque eu estou prevendo toda a coluna de tabela 1 ano, beleza? Então, é uma forma mais profissional de a gente trabalhar. Vou fazer o mesmo exemplo aqui, tá? CONTE-SIS, ó. Então, eu quero CONTE-SIS. Qual que é o intervalo? Tabela. Entre chave, eu coloco o que eu quero. Então, aqui eu quero o ano, né? Fecho a chave, 2014, tá? Ponto e vírgula. De novo, qual que é o segundo critério? Tabela. E eu quero o estado de Minas Gerais. Ok? Então, qualquer linha que eu inserir, a minha tabela, o meu contador já vai ficar automático. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.